Dando início ao primeiro trabalho, iremos apresentar sobre o ciclo de refrigeração por absorção. O nosso grupo ele é formado por mim, Gustavo Cordeiro, Pedro Eduardo, Tomás Antônio e Vitor Gabriele. Bem, o sistema de refrigeração por absorção está se tornando cada vez mais popular devido a fatores econômicos e ambientais, incluindo até mesmo a possibilidade de utilizar de resíduos térmicos de processos industriais e sistemas de potência como insumo energético. Por causa desses fatores, vem ocorrendo um esforço considerável de pesquisas para estudo desse tipo de refrigeração nos últimos anos. Porém, mesmo ocorrendo, esses estudos nos últimos anos, esse ciclo de refrigeração por absorção, ele é bem mais antigo do que o ciclo por compressão. Ele foi descoberto por Nair em 1777, mas só passou a ser produzido comercialmente em 1823 por Ferdinand Carré. Bom, de forma bem resumida, esse ciclo ele utiliza como fonte de energia o calor, ao contrário do ciclo de compressão que utiliza a energia elétrica. Basicamente, o seu funcionamento ele se baseia na transferência de calor da região de baixa temperatura para a região de alta temperatura através dos processos de absorção do fluido refrigerante, na fase de vapor, por uma solução líquida que é normalmente uma mistura binária. O sistema de absorção mais comum é aquele que utiliza amônia como fluido refrigerante e a água como absorvente, mas também poderia ser o brometo de lítio, que seria utilizado para absorver o refrigerante em forma de vapor depois de sua evaporação, em baixa pressão. E assim como qualquer outra máquina, as máquinas de absorção elas apresentam as suas vantagens e desvantagens. Como desvantagem seria o seu alto consumo de energia, que é bastante elevado se a gente for comparar com as máquinas de compressão. Mas, como foi citado anteriormente, uma grande vantagem seria a utilização da energia térmica no lugar da energia elétrica, que é bem mais cara. Além disso, ele também acaba permitindo a recuperação do calor perdido, como por exemplo em turbinas. De forma bem geral, e apesar de suas vantagens, o que faz com que esse ciclo de refrigeração se destaque de verdade é a sua simplicidade, pois ele não apresenta partes internas móveis, então isso acaba garantindo que o sistema ele funcione sem vibrar, sem vibração e de forma silenciosa. Por causa dessas razões e outras, como questões ambientais, que essas máquinas elas vêm se tornando cada vez mais sendo utilizadas. Agora o Pedro ele vai dar continuação ao trabalho falando sobre os fluidos normalmente usados nesse sistema de refrigeração. Agora eu vou dar continuidade falando um pouquinho dos fluidos que são normalmente usados para o ciclo de refrigeração por absorção. Normalmente eles são configurados em 3 tipos diferentes. Como a gente pode ver abaixo aí, 3 tipos de fluidos diferentes aí utilizados para fazer o círculo, né? No primeiro ciclo, que é o ciclo utilizando uma solução binária, amônia e água, que passaram a ser usados e empregados a partir de 1859, com o intuito de produzir gelo. Nesse sistema, a água faz o papel do fluido secundário, como a gente pode ver, e ela é responsável por absorver os vapores da amônia, enquanto a amônia em si faz o papel do refrigerante aí do ciclo. O segundo caso tem como base o ciclo de amônia e água também, porém com adição de hidrogênio, que ele serve para equalizar a pressão em todo o sistema. Este é empregado normalmente em refrigeradores residenciais e veiculares, e o ciclo não possui uma bomba de recirculação de solução, fazendo com que esses equipamentos que levam essa solução de amônia com adição de hidrogênio sejam extremamente silenciosos. Já o último caso, como a gente pode ver aí, é a utilização da solução água-orometo de lítio, que normalmente se deu no início, em 1946, com o uso do condicionamento de ar
para a calefação de ambientes. Nesse sistema, né, a água desempenha, diferentemente do primeiro, desempenha como o papel de refrigerante, enquanto a solução de água brometo de lítio como um agente absorvente, né? Por utilizar a água como refrigerante, como a temperatura de congelamento dela é 0 graus Celsius, a utilização deste ciclo, né, com esses tipos de fluidos são restritas a aplicações com alta temperatura de evaporação. E ar-condicionado é um exemplo desse ciclo aí, que a gente pode falar aí. Depois de saber os fluidos que são utilizados aí para o ciclo de absorção, vamos conhecer agora um pouquinho dos componentes principais aí, né, do ciclo. Na imagem a gente pode ver alguns componentes dele e tem alguns componentes primários e outros secundários ali presentes, né? Vamos aos principais aí, que tem o gerador, o condensador, a válvula de expansão, o evaporador, e na sequência, né, e o absorvedor, a bomba e depois reinicia o ciclo, né? Bom, então, continuando falando aí um pouco dos componentes principais do ciclo de absorção, a gente tem na imagem a seguir um ciclo simplificado e exemplificando cada componente específico. Vale ressaltar que tem duas divisões aí, que é onde fica o lado da solução, né, que é o absorvedor, o fluido absorvedor e o fluido refrigerante misturados, e o lado que só vai o refrigerante. Começando falando um pouquinho mais sobre o gerador. O gerador nada mais é que um gerador de vapor, né? Ali vai entrar a solução e uma fonte de calor externa vai aquecer o gerador, que vai gerar o vapor para ser circulado aí no sistema. Esse vapor gerado, é claro, é apenas vapor do fluido refrigerante. Então, seguindo aí para o nosso condensador, né? Após o vapor ser gerado no gerador de vapor, o vapor de refrigerante, né, vai para o condensador, onde o condensador troca calor com o ambiente, né? No caso, o ambiente, o condensador cede calor para o ambiente. Aí, então, assim, após esse processo, o fluido refrigerante com média temperatura, né, passa por uma válvula de expansão, onde ocorre o processo de expansão do fluido. Esse processo faz com que a temperatura e a pressão do fluido caia e chegue na evaporadora. Após o fluido, né, passar pela válvula de expansão, ele entra no evaporador a uma baixa pressão e uma baixa temperatura. E então, assim, a evaporadora retira calor do meio que se deseja resfriar, retornando o fluido, né, para a fase de vapor à temperatura de evaporação. Após esse fluido passar pelo evaporador, ele vai para o absorvedor, que nada mais é que um tanque contendo uma solução, que no caso é o fluido absorvedor, que neste caso é a água, né, que vai fazer a absorção do vapor de refrigerante oriundo do evaporador, tornando uma solução, né, essa mistura forte, ou como se diz, rica em refrigerante. Então essa solução rica em refrigerante, através de uma bomba, é recirculada no sistema, né? Essa bomba faz com que essa solução rica em refrigerante vá para o gerador, onde reinicia o processo. O gerador vai aquecer esse fluido e vai fazer com que
ele evapore, né, o refrigerante que tem nele evapore e reinicie todo o ciclo. Além disso, na imagem a gente pode ver uma VRP ali, que é uma válvula redutora de pressão, que nada mais é uma válvula que vai fazer com que o fluido, né, absorvedor, ele retorne para o absorvedor, transformando, né, fazendo com que esse fluido perca pressão e também perca a temperatura e volte ao estado em que o fluido entre mesmo no absorvedor, né? Então esses são os principais componentes aí do nosso ciclo de absorção. Ainda tem alguns outros componentes que vale a pena citar, que são uns componentes secundários, né? Essa válvula redutora de pressão, em algumas literaturas, é considerado como um elemento secundário aí do ciclo e também não foi colocado, porém existiu um componente secundário aí desse ciclo, que é o trocador de calor, né? Que ele vai fazer com que o fluido, após passar pela bomba, entre no gerador com uma temperatura maior, fazendo com que se economize energia, né? Com que o calor adicionado ao gerador seja menor. E agora os meus colegas vão dar continuidade aí no trabalho. Dando continuidade no trabalho, quem fala aqui é o Vitor, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a comparação e algumas semelhanças entre o ciclo de refrigeração por absorção e o ciclo de refrigeração por compressão de vapor. Basicamente, existe uma diferença entre os dois ciclos que está num processo de aumento da pressão do fluido, né? Onde o ciclo por compressão de vapor utiliza-se um compressor para fazer essa função, onde o fluido ele vem com uma baixa pressão do evaporador, com uma leve mistura entre vapor e líquido, entra no compressor. Esse compressor ele aumenta a pressão do fluido para ele possa ir para o condensador, passar pela válvula de expansão, retornar para o evaporador e manter o ciclo trabalhando. Já no processo de aumento de temperatura no ciclo de absorção, não se utiliza um compressor, se utiliza o que a gente fala uma bomba de líquido ou um absorvedor, onde o absorvedor ele vai ser responsável pela absorção, né, pela retirada de energia desse fluido refrigerante. Esse processo ele utiliza-se basicamente de dois fluidos, um fluido refrigerante e um fluido absorvedor, no qual o fluido refrigerante ele retira calor do ambiente e o fluido absorvedor ele retira calor e energia do fluido refrigerante para que ele possa continuar o processo. E qual é a semelhança entre esses dois processos? Basicamente os dois operam com um condensador, um evaporador e uma válvula de expansão. A diferença realmente está nesse processo de aumento de pressão do fluido, né, onde um acaba utilizando um compressor e o outro uma bomba de líquido ou um absorvedor. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar algumas aplicações, né, que é basicamente na área doméstica, nas áreas automotivas, principalmente em veículos, nas áreas horteleiras, né, em hotéis, industriais e no condicionamento de ar. Na imagem ao lado a gente pode ver uma planta, né, de um ciclo de refrigeração para absorção, né, com o operador trabalhando, e o Tomás vai dar sequência no trabalho. Bom, passando aqui para os cálculos principais, a gente tem o balanço material de cada componente, o balanço energético, e eliminando aí, né, o L ou a descarga em peso líquido dessas relações anteriores, a gente fica com essas relações de baixo. A gente tem isso tanto em função do título, né, ou da concentração aí do componente mais volátil na solução. E a gente consegue fazer isso também em função da entalpia da solução.
Bom, passando aqui para os cálculos principais, a gente tem o balanço material de cada componente, o balanço energético e eliminando aí, né, o L ou a descarga em peso líquido dessas relações anteriores, a gente fica com essas relações de baixo. A gente tem isso tanto em função do título, né, ou da concentração aí do componente mais volátil na solução. A gente consegue fazer isso também em função da entalpia da solução. Então, passando agora para a resolução de exercício, indo para um exercício um pouquinho mais fácil, para a gente entender o conceito do que seria uma refrigeração por absorção, né? Então, vamos lá. Considere um ciclo de refrigeração por absorção de amônia de um pequeno porte acionado com energia solar. Vapor saturado de amônia sai do gerador a 50 graus Celsius e vapor saturado deixa o evaporador a 10 graus Celsius. Sabendo que são necessários 7.000 kJ de calor no gerador por quilograma de vapor de amônia, determine o coeficiente de eficácia deste ciclo. Então, com o auxílio do IT, que é o software gratuito do Mano Shapiro, a gente faz esse código e acha ali a eficácia de 14,72. A gente começa ali pelo calor gerado de 7.000 kJ por quilograma, passando para o estado 1, a gente tem a temperatura de 50 graus e a pressão de saturação. Com essa temperatura a gente acha a pressão de saturação da amônia e com a pressão de saturação a gente acha a primeira entalpia, a entalpia do estado 1. A gente está dentro do homo ali, então não seria uma entalpia de saturação. Para o estado 2, a gente tem ali que é 10 graus, e no X2 a gente já tem aí o título igual a 1. Então a gente consegue calcular a entalpia de saturação, também calculando a pressão de saturação da amônia da mesma forma que a gente fez para o estado 1. A gente faz um balanço simples de energia ali, que seria energia na saída do evaporador e menos na entrada, e calculando aí a eficácia de energia, é só dividir, né, o ΔL ali, né, o QL, pelo Q gerado. Então a gente calcula aí uma eficácia de 14,72%.